Olá! Hoje a gente vai abrir um documento que, à primeira vista, tem toda a cara de ser burocrático, talvez até um pouco chato. A famosa Norma Regulamentadora número 8, a NR08. Exatamente, aqui fala sobre edificações. A nossa fonte aqui é o texto oficial do governo, que foi atualizado em 2022. E que estabelece as regras do jogo para segurança e, olha que interessante, para o conforto nos locais de trabalho. Pois é, e a nossa ideia aqui é justamente desmontar essa norma e entender o que ela significa no dia a dia. Uhum. Como uma regra sobre a altura do teto ou, sei lá, o tipo de piso afeta a segurança de quem trabalha num escritório, numa fábrica, numa loja. A gente vai investigar os princípios que garantem que o lugar onde passamos tantas horas seja de fato seguro. Ok, então vamos analisar isso. Qual é a base de um ambiente de trabalho seguro segundo essa norma? Olha, logo no comecinho do texto, o objetivo já fica bem claro: garantir segurança e conforto aos trabalhadores. Essa combinação é a chave, né? É a chave de tudo. Não se trata só de evitar acidentes óbvios, tipo uma queda, mas de criar um ambiente que promova o bem-estar. E o alcance dela é enorme. Vale para qualquer lugar. Basicamente, se tem gente trabalhando, a edificação precisa seguir essas regras. É um escopo bem amplo. Certo. Então vamos começar pelo alicerce, literalmente. A norma fala sobre a altura do ambiente, o que a gente conhece como o pé direito. Isso. O curioso é que ela não crava um número. Não diz que todo lugar precisa ter, sei lá, 3 metros de altura. Não mesmo. Ela joga a bola para os códigos de obras de cada cidade, mas com uma condição: tem que garantir segurança, conforto e salubridade. Exato. Mas assim, essa flexibilidade não abre uma brecha meio perigosa? Um município com regras mais frouxas não poderia acabar permitindo um ambiente de trabalho, sei lá, claustrofóbico? Essa é uma preocupação válida. Mas a lógica por trás disso é reconhecer a diversidade imensa do Brasil, né? Entendi. As necessidades de construção no clima amazônico são completamente diferentes das do sul do país. Impor uma regra única seria impraticável. Certo. O que a norma faz é estabelecer os princípios como uma trava de segurança. A prefeitura pode definir a altura que quiser, mas se aquela altura comprometer o conforto térmico, a ventilação... Ou a segurança de alguma operação? Exatamente. Aí ela se torna ilegal do ponto de vista trabalhista. Os princípios são a salvaguarda. Entendi. A regra local define o número, mas a ANR define a qualidade daquele espaço. Faz muito sentido. Isso. Agora, vamos descer para o chão que a gente pisa. Tem uma regra bem específica que diz que os pisos não devem apresentar saliências nem depressões. Uhum. À primeira vista, parece a coisa mais óbvia do mundo. Ninguém quer tropeçar, né? Não. Mas na prática, como se fiscaliza isso? Pois é. Um piso que era perfeito na inauguração pode sofrer desgaste, criar um buraco, uma rachadura. Isso quer dizer que a manutenção é tão importante quanto a construção. Exatamente. E esse é um ponto crucial que muitas vezes é negligenciado. A norma não se aplica só ao projeto, mas à vida útil da edificação. Nossa! Uma pequena depressão que surge com o tempo pode parecer inofensiva, mas imagine o efeito cascata disso. Um efeito dominó. Total. Num hospital, um carrinho de medicamentos passando por essa depressão pode balançar e derrubar algo importante. Numa fábrica, é ainda mais dramático. Imagino. Pensa numa empilhadeira carregando uma tonelada. O centro de gravidade dela pode ser deslocado por uma saliência de poucos centímetros no piso. É verdade. Esse pequeno solavanco pode ser o suficiente para desestabilizar a carga toda e causar um acidente gravíssimo. Então sim, a manutenção contínua do piso é uma exigência implícita da norma. Nossa, eu nunca tinha pensado nesse efeito dominó. Um defeito mínimo no chão pode causar uma catástrofe. E a norma continua nessa linha de proteger a circulação, certo? Sim, ela cria um sistema. Ela fala sobre proteger aberturas em pisos e paredes. É o tipo de coisa que a gente vê em filme de comédia, a pessoa caindo num alçapão. Mas que na vida real é uma tragédia esperando para acontecer. Um vão de escada sem corrimão, um mezanino sem um guarda-corpo decente. Perfeito. A norma exige que qualquer abertura que ofereça risco de queda, seja de pessoas ou de materiais, seja protegida. E não pode ser qualquer coisa, né? Não é qualquer proteção. Esses guarda-corpos, como são chamados tecnicamente,
precisam seguir outras normas de engenharia para garantir que suportem o impacto. Sei. Não adianta colocar uma fitinha zebrada. E isso se conecta com outra exigência, a de usar pisos antiderrapantes em áreas com risco de escorregamento. Ah, sim, como cozinhas industriais, vestiários, oficinas, lugares que vivem molhados ou com óleo no chão. Exato. E veja como a norma cria esse sistema de segurança. Não adianta ter o guarda-corpo mais resistente do mundo ao lado de uma escada. Se o degrau é liso e está sempre molhado. Isso. A pessoa vai escorregar antes mesmo de chegar perto da proteção. A norma força o projetista e o gestor a pensarem de forma integrada. Entendi. É a segurança em camadas. Exato. O piso antiderrapante reduz a chance do escorregão, a proteção na abertura evita a queda caso o escorregão aconteça e um corrimão firme oferece um ponto de apoio. Ok, então já garantimos que o piso é seguro, que a circulação é protegida, a parte de dentro do prédio está sob controle. Mas um prédio não existe no vácuo, né? De jeito nenhum. Ele precisa proteger as pessoas do que acontece lá fora, da chuva, do sol, do barulho. Exatamente. E aí a gente entra em uma outra parte que é fundamental na norma, que trata da edificação como um abrigo, um escudo contra as intempéries. Certo. E a lista de exigências para as partes externas do prédio é bem abrangente. Elas precisam garantir resistência ao fogo, impermeabilidade, resistência estrutural. E tem mais, né? Sim, e aqui vem os dois pontos que mais geram discussão: isolamento térmico e acústico. Espera aí, isolamento acústico. Eu nunca teria pensado nisso como um item de segurança do trabalho. Muita gente não pensa. Sempre achei que era uma questão de conforto, quase de luxo. O que o barulho do trânsito lá fora tem a ver com o acidente aqui dentro? Olha, tem tudo a ver. Imagine um operador de máquina que precisa ouvir um som específico do equipamento para saber se algo está errado. Um sinal de alerta. Isso. Se o barulho externo é muito alto, ele pode não perceber esse sinal. Ou pense num ambiente que exige alta concentração. O ruído constante de uma avenida aumenta o estresse, a fadiga mental. E, consequentemente, a probabilidade de um erro humano. Perfeito. A norma entende que o conforto acústico não é luxo, é uma condição essencial para a saúde mental e para a prevenção de acidentes. Um ambiente silencioso é um ambiente mais seguro. Isso muda completamente a perspectiva. E o isolamento térmico segue a mesma lógica, então. Evitar que o lugar seja um forno no verão ou uma geladeira no inverno. Precisamente. Um ambiente com temperatura inadequada afeta diretamente o corpo. O calor excessivo pode causar desidratação, queda de pressão, perda de concentração. E o frio também, imagino. O frio extremo pode levar à hipotermia, diminuir a destreza manual, o que é um risco enorme para quem opera máquinas. A norma está dizendo que o próprio prédio deve ser a primeira linha de defesa para garantir uma temperatura confortável. Antes mesmo de pensar em ar-condicionado? Exato, que consome energia e tudo mais. E tem as coisas mais diretas também, né? A norma diz com todas as letras que a cobertura do prédio tem que proteger da chuva. Parece óbvio, né? Parece, mas quem nunca trabalhou num lugar com uma goteira crônica ou uma parede com cheiro de mofo por causa de infiltração? A norma basicamente diz que isso é inaceitável. É o básico da dignidade. Ninguém deveria ter que trabalhar desviando de uma goteira. Com certeza. E essa exigência de impermeabilizar paredes e pisos vai além do desconforto. A umidade constante gera mofo, bolor, que são agentes nocivos à saúde respiratória. Podem causar alergias, doenças. Exato, a longo prazo. Fora que a infiltração contínua compromete a estrutura do prédio, podendo levar a problemas bem mais sérios no futuro. Certo. E para fechar esse bloco de proteção contra o mundo, tem um item que eu acho fascinante. A norma diz que a edificação deve ser projetada para evitar insolação excessiva ou falta de insolação. Ah, esse ponto é excelente. Quer dizer, nem sol de mais, nem sol de menos, é um equilíbrio delicado. E esse ponto é o exemplo perfeito de como a norma é sofisticada. Ela entra de cabeça no que a gente chama de ergonomia ambiental. Ergonomia ambiental. Isso. A insolação excessiva, aquele sol da tarde batendo direto na sua tela de computador, causa ofuscamento,
força a visão, gera um desconforto térmico terrível. Sei bem como é. Mas a falta de insolação é igualmente prejudicial. Ambientes escuros sem luz natural estão ligados à fadiga visual, dores de cabeça. E até o humor da gente, né? Totalmente. Afeta nosso humor e nosso ciclo circadiano, o relógio biológico do corpo. Então não é só uma questão de ligar a luz, a qualidade da luz importa muito. Exatamente. E isso não é só, psicologia barata. Estudos mostram que a falta de acesso à luz natural está ligada a um aumento no absenteísmo e a uma queda mensurável na produtividade. Nossa, então tem um impacto financeiro direto. Direto. Quando a norma exige que um projeto evite a falta de insolação, ela está, na prática, mandando um recado para o negócio. A arquitetura do seu prédio impacta o seu resultado. Um bom projeto de iluminação natural não é custo, é investimento. Olhando para tudo isso, a gente começou com o risco de tropeçar numa rachadura e terminar falando sobre como a luz do sol afeta o balanço da empresa. É uma viagem, né? É. A NR08 é muito mais que um manual de construção. Ela é a base que define o que é um local de trabalho fisicamente seguro, saudável e digno no Brasil. Exato. Cobre desde o detalhe do piso, passando pela proteção contra quedas, até a forma como o prédio nos protege do clima e interage com a luz. Perfeito. E é importante lembrar que ela é um documento vivo. Ela não atua sozinha. Ela conversa o tempo todo com as normas técnicas da ABNT, com as leis de cada município. É um ecossistema de regras. Ela estabelece o padrão mínimo, o alicerce sobre o qual todas as outras normas de segurança, de máquinas, de produtos químicos, de eletricidade vão se apoiar. Faz sentido, se o prédio não é seguro... Nada que está dentro dele será completamente seguro. E essa insistência em juntar segurança e conforto mostra uma visão muito moderna. Verdade. Um ambiente seguro é, por consequência, um ambiente saudável e funcional. E um trabalhador que se sente bem e seguro é naturalmente mais cuidadoso e produtivo. Depois desta nossa conversa sobre as fundações da segurança, fica uma reflexão, né? Qual detalhe na estrutura de um ambiente de trabalho, que antes passava despercebido, agora chama a atenção? Boa pergunta. Talvez seja aquela pequena rampa sem piso antiderrapante na entrada, uma janela que gera um reflexo incômodo na tela durante toda a tarde, ou até mesmo a falta de proteção num vão de parede. Que elemento estrutural ao redor poderia ser visto de uma nova forma?